Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre arquétipos e um arquétipo extremamente poderoso que eu usei, tá? E hoje nós vamos esclarecer alguns pontos. Gente, é um arquétipo transformador, é um arquétipo de poder, tá? E que arquétipo é esse, Dani? Me diga. Calma, fica comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Dani Otero, muito bem-vindo a este canal. E hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da Cleópatra. Gente, esse arquétipo incrível. Para quem não sabe, a Cleópatra, né, ela foi rainha do Egito por 20 anos. Ela era extremamente poderosa, né? Uma mulher extremamente inteligente, estrategista, né? Ela era muito focada nos seus objetivos, tá? Então ela era um exemplo, né, para todas as mulheres e homens, porque quando eu falo mulheres e homens, gente, quando nós falamos de arquétipos, arquétipos são consciência. Então, consciência não tem sexo. Então, esse arquétipo que nós vamos falar hoje pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer. O segundo ponto é que nós vamos falar sobre a Cleópatra, né? O lado luz dela e o lado sombra. Será que existe lado sombra? O que será que existe nesse lado sombra, né? Da Cleópatra, nós vamos conhecer hoje. Bem, esse arquétipo, né, é muito usado. Quando eu conheci ele, que eu li, eu falei, nossa, eu vou usar esse arquétipo na minha vida, né? E eu usei por alguns meses. Então, tudo que eu uso eu trago aqui para vocês. Eu indico, porque eu já testei em mim, né? E realmente deu muito resultado. Alguns pontos da Cleópatra, gente, ela era uma mulher extremamente inteligente, estrategista, sedutora, magnética, enigmática. Então a Cleópatra, ela era assim, ela era uma rainha de pulso firme, né, de autoridade. Por isso que esse arquétipo, ele é um arquétipo de poder e autoridade, tá? Se você tá querendo trazer poder, autoridade, autoestima elevada, subir sua autoestima, esse arquétipo é para você, tá? Porque a Cleópatra, ela trazia tudo isso, né? Ela traz a força, a coragem, o poder, a sedução, a autoestima, autoconfiança. Então, se você está querendo um desses atributos na sua vida, elevar sua autoestima, ter mais autoconfiança, ser mais pulso firme, sabe? Esse pulso firme em casa às vezes falta pra gente. Meio que esse pulso firme de se colocar em primeiro lugar, de meio que saber falar, né? Saber se expor, saber se expressar. A Cleópatra também era um arquétipo de grande comunicação. Ela é. Por quê? Porque a Cleópatra, ela falava 6 línguas. Então ela era uma mulher extremamente culta, inteligente, certo? Então ela articulava muito bem com as palavras. Então se você também está querendo aumentar o seu poder de comunicação, tá? E fazer com que as pessoas te ouvem, né? Como que elas possam te ouvir mais, que as pessoas possam te dar atenção, que você possa ser notada, que você quer ser notada, onde? No seu ambiente de trabalho, nos relacionamentos, em casa, certo? Então esse arquétipo vai servir também para você, para trazer essa autoridade, esse poder, esse pulso firme. Eu usei ele porque eu gostaria, eu falei assim, eu vou testar ele para mim sentir quais são as mudanças em mim mesmo. Gente, foram muitas mudanças. Desde me sentir mais sedutora, mais bonita, para você que quer levar sua autoestima, sabe aquela coisa de você se olhar no espelho, querer passar um batom vermelho, querer pintar as unhas, querer cortar o cabelo. Nossa, você vai querer se arrumar, porque você vai despertar em você essa sensualidade, certo? Esse querer mesmo, se mostrar, não ter vergonha, porque a Cleópatra era essa, ela se cobria de ouro e, né, e se arrumava, e ela queria se mostrar, ela queria era se impor mesmo. Então, com isso, ela atraía muitos olhares masculinos e femininos. Então, também este ponto é importante,
porque você vai poder atrair muitos olhares masculinos, se você é mulher. Se você for homem, você vai atrair olhares femininos ou masculinos, vice-versa. E você também vai atrair digamos, começamos no lado sombra, um pouco de inveja, sabe, as outras mulheres. Começar a te olhar, nossa, aquela pessoa tá diferente, o que será que ela tá? Sabe aquela invejinha, aquela inveja básica? A Cleópatra, ela desperta isso, porque é tanta autoestima, tanta autoconfiança, tanto poder, tanta segurança, coragem, força que ela tem, que você também vai absorver, né? Essas qualidades a partir do momento que você conecta a sua energia com o dela, com este arquétipo. Então você vai trazer isso para sua realidade. Pode ser que no seu serviço, no seu trabalho, as pessoas, você começa a se destacar, você começa assim, se impor mais, ser mais ouvida, sabe? Você começa a ser mais autoridade no que você faz. Porque também a Cleópatra é um arquétipo de riqueza, de abundância, porque ela governou o Egito durante muitos anos e foi uma fase muito próspera, de grandes alianças, de grandes estratégias, né, de muita comunicação. Então você pode trazer isso aí para a tua vida, para o seu ambiente de trabalho. Então você vai começar a se destacar e as pessoas vão começar a notar, o que será que ela está fazendo? Nossa, mas eu queria ser daquele jeito. Então meio que desperta a inveja, os olhares alheios, tá? Então seria assim, um lado negativo, embora positivo, tá? Da Cleópatra. Então aqui nós falamos muitos pontos positivos, gente, são muitos pontos positivos mesmo, né? Porque se você tá querendo levantar a autoestima, exemplo, se você terminou com o namorado, você aí tá tristinha, tá achando que é o fim do mundo, tá se achando a pior pessoa do mundo, aquela mulher, aquele homem mais feio, mais assim, ai meu Deus, ninguém me quer, nossa, sabe aquela coisa? Então usa esse arquétipo da Cleópatra, vai te ajudar e muito, porque você vai descobrir aquele poder dentro de você, aquela sensualidade, aquele magnetismo, sabe? Aquela autoestima elevada. Rapidinho você vai subir essa autoestima sua, certo? Então esse é um ponto muito positivo. Então nós já falamos de vários pontos positivos aqui, agora eu vou começar a falar do lado sombra. O que eu, Dani Otero, eu apliquei na minha vida e eu notei? Eu fiquei um pouco mais, digamos, nervosa, irritada. Por quê? A Cleópatra era uma mulher também muito inteligente, então quando vinham falar bobeiras, abobrinhas para ela, ela ficava meio assim, né? Ai meu Deus, né? Que tipo de energia é essa? Então eu senti um pouco de irritação. Gente, mas nada que não se pode controlar, certo? O primeiro lado sombra, então, pode ser irritabilidade, você vai ficar um pouco mais irritado. Outra coisa que falo do lado sombra, eu não senti, mas ela é um pouco egoísta, porque ela se coloca em primeiro lugar. Ela fazia meio que de tudo para conquistar os seus objetivos, não é mesmo? Então esse também pode ser um lado sombra, você se tornar mais egoísta, você começar a pensar mais em você, você se impor. Outra coisa também, outro lado sombra, né? Que você vai ficar um pouco snob. Snob? Não é a palavra. Como? É com uma certa superioridade. Por quê? Se ela era uma rainha, né? Então a rainha tinha que se impor. Então ela era superior por natureza. Então talvez você sinta assim um pouco de superioridade. Com isso pode vir um pouquinho de soberba, tá? Mas é só você prestar atenção. Você usa esse arquétipo por uns dias, por uma semana, por um mês e preste atenção. Eu não senti, eu senti mais foi irritação, um pouco mais de irritação e nervosismo, mas pequenas doses, digamos assim. E eu não vi isso nenhum mal para mim, para o meu relacionamento e tal. Outra coisa que pode acontecer que esse lado Cleópatra é que ela era muito, como que eu vou te dizer? Ela teve uma vida, relacionamentos, romances, né? Muitos conturbados também. Então, à noite, eu senti
um pouco de sonhos estranhos, sabe? Um pouco de insônia e sonhos estranhos. Eu vou te dizer também. Por que sonhos estranhos, Dani? Por quê? Porque no fim, na verdade, né, a morte da Cleópatra até hoje não foi totalmente desvendada. Então ela teve assim uma vida muito agitada, atribulada, né? No comando aí de 20 anos do Egito, então foram muitos romances, traições. Então assim, esse lado meio obscuro dela, digamos assim, pode ser um lado sombra que pode te afetar um pouquinho. Eu tive insônia? Eu vou te falar que não. Isso não me afetou em nada. Mas existem pessoas que relatam que sentiu um pouco de insônia, um pouco de agitação, porque a vida dela era muito movimentada mesmo. Então, ela é para quem quer movimento, tá? Agitação, atrair olhares masculinos, femininos, tá? Isso tudo você vai trazer para sua vida usando esse arquétipo da Cleópatra. Mas, gente, é o que eu falo. Use, coloque em prática e observe, tá? Observe. E esses lados sombra, tem como você ir sendo trabalhado, né? Dosado. Tudo nós temos que usar com consciência. Porque se você tem a consciência e fala, olha, pera lá, eu tô usando esse arquétipo. Ah, eu tô ficando irritada. Então eu vou fazer o quê? Exemplo, mais meditação. Vou aprender a respirar fundo antes de falar, né? Vou ter mais consciência com as minhas palavras. Então, a gente tem que usar com consciência. E outra coisa, se você não tá fazendo mal para ninguém, se não tá passando por cima de ninguém, e se você tá feliz, se você tá se sentindo bem com esse arquétipo, por que não usar, né? Por que não usar dessa ferramenta? Porque a Cleópatra, ela é um dos arquétipos mais poderosos aí que existem, de muito poder. Gente, ela pode ser usada tanto para homem quanto para mulher. Volto a afirmar para vocês, porque o arquétipo não tem gênero masculino nem feminino. O que você vai estar captando, se conectando é com a energia da Cleópatra, né? Essa energia de empoderamento, de autoestima, autoconfiança, de poder, de fazer acontecer. Porque a Cleópatra era isso, né? Ela era uma mulher imponente, que ela fazia as coisas acontecerem, ela não esperava ninguém fazer. Ela era muito corajosa. Então, se você também está querendo trazer coragem para sua vida, deixar de ser medrosa, precisa dar um grande passo, ser estrategista, pensar mais com a cabeça. A Cleópatra, ela pensava mais com a cabeça e não com a emoção, não com o coração. Ela colocava os objetivos dela e seguia uma meta e usava a mente a favor dela, né? Esse poder todo. Então, esse é o arquétipo da Cleópatra. Gente, eu usei durante alguns meses. Me senti bem, me senti empoderada, me senti sensual. Eu vou falar para vocês que até no relacionamento, né? Eu e meu esposo, eu me tornei uma pessoa assim mais... como é que eu vou falar? Sedutora? Até ele mesmo notou nesse ponto. Por quê? Porque ela é essa sedução. Ela é esse poder em pessoa, né? Então você vai sim se tornar essa pessoa destacada, né? Se você está preparado para o arquétipo dela, para ser uma pessoa, começar a ser notada no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos em casa. Então esse arquétipo é para você, tá? O lado sombra dela, eu acredito que são mínimos em relação ao lado luz dela. Então vale muito a pena você usar. Deixa aqui embaixo nos comentários, você já usou o arquétipo da Cleópatra? Você conhece? Você conhecia? O que você sentiu? Eu vou adorar saber, gente, que eu leio cada um dos comentários, já falei isso aqui pra vocês, então eu gosto muito de ouvir vocês, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar mais longo, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, espero ter esclarecido alguns pontos e ter ajudado você aí no mundo dos arquétipos, né? E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Gratidão.